Senhor, alunos. Neste momento, mais uma vez estamos aqui, né, para iniciar um videoaula. E eu sinto feliz por poder falar com vocês, poder, né, estar interagindo, apesar que, né, ser de forma sobre as telas, isso não é legal, mas é o melhor que nós temos para o momento. Eu estou feliz por estar falando com vocês. Esse momento eu vou estar falando de redação para os nonos, tanto do matutino como do vespertino, tá bom? Então, vamos lá. Todos os nonos vai estar incluído aqui. Nós vamos falar neste momento sobre o gênero textual cartas e correspondência. Nós sabemos que cartas e correspondência foi algo que sempre existiu, desde os primórdios, sempre as pessoas se comunicaram de uma forma ou de outra. Então, esse não é um gênero novo, é um gênero antigo, e nós vamos trabalhar sobre ele para nós interagirmos com esse assunto. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a afetividade nas cartas sociais. O que vem a ser isso? Bom, por longas e longas datas, os seres humanos, eles se comunicavam ou pessoalmente ou então por cartas, né, quando se estabeleceu a escrita. Eu sei, vocês sabem também já sobre isso, porque os meios de transporte e comunicação, há uns tempos atrás, eram muito difíceis, muito remotos, e às vezes então as pessoas tinham aquele carinho e a necessidade também de escrever cartas. Só que essas cartas, muitas vezes, elas levavam não apenas dias, mas meses até para essa carta chegar. Ela era levada muitas vezes por navios, né? E esses navios passavam meses e meses em alto mar para que uma correspondência chegasse. Então, por mais que a necessidade fosse urgente de transmitir essa mensagem, essas cartas levavam tempo. E então, por ser uma carta que a pessoa recebia depois de muito tempo de escrita, se criava um vínculo maior de afetividade, de apreço, de valor a essas correspondências. E então, né, essas cartas, elas eram não só para resolver coisas comerciais, mas também, né, de cunho familiar, né, de notícias. Então, a afetividade criada no vínculo das cartas, ela é muito grande. E ainda hoje nós temos pessoas, né, que gostam de se comunicar por carta, mesmo que tenha ainda, né, tantos meios mais acessíveis. E mais rápido também, com certeza. As cartas em desuso. Por que as cartas chegaram, então, em desuso? Bom, no século XX, a polarização da telefonia, né, nós sabemos que o telefone foi, assim, né, a revolução do século. A partir do momento, né, que o telefone foi criado, foi inventado, então as pessoas começaram a se comunicar de forma mais rápida. É lógico que no início, um grupo pequeno tinha telefone e a carta ainda foi se propagando. Mas com o passar dos tempos, chegando até nós hoje, a carta agora é um meio de comunicação que quase não se existe em termos, né, de notícia, né, de comunicação. Visto que, né, tem tantos meios, né, através das redes sociais, de internet, de e-mail, de Face, mesmo do WhatsApp agora, né, que todo mundo tem, eu acho que não existe ninguém que não tenha. Então, assim, se popularizou tanto a meio de telefonia e da internet que hoje não se usa mais essas cartas. Mas se nós pesquisarmos na internet, de vez em quando a gente vê alguma reportagem, a gente observa que tem pessoas mais idosas que elas gostam de escrever carta. Então, mesmo que não precise, mas tem gente que gosta, né, de estar recebendo uma carta. Tem pessoas que têm coleções de cartas guardadas em casa, porque sente o carinho pelas que foram escritas. Eu mesmo tenho uma. Hoje um dia eu conto para vocês como é que é isso. Bom, e nós temos aqui agora, que eu quero falar para vocês com muito carinho, da maior e mais antiga carta já escrita, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu amo essa carta, sabe por quê? Porque nela conhecemos que aqui é uma carta que Deus escreveu para o ser humano. Não é todos que têm essa mesma concepção, mas assim, o mundo cristão, né, ele tem essa concepção que a Bíblia é uma carta que Deus mandou ao ser humano, e ela é uma carta longa, né? Ela tem 66 livros, 45 autores que escreveram, foram assim, em períodos diferentes, pessoas de meio de vida social totalmente diferente, mas em toda essa carta é uma harmonia só. Fala do amor de Deus pelo ser humano e do plano da salvação. Então, essa é a grande carta e a maior carta, e talvez a mais lida e mais querida por maior quantidade de pessoas.
A divisão das correspondências, elas mais ou menos assim, a particular, né, que é de família, social e pessoal, que é essa que eu terminei de falar, que assim, tem essa afetividade, por ser assim, vem muito do nosso carinho, do nosso afeto, de quem recebemos. Temos também as cartas sociais, a carta oficial. Essas cartas oficial, elas são os serviços públicos, civil, então militares. Então, nesse meio empregadiço, né, a gente usa essas cartas, essas correspondências, né, para estar vinculando notícias, decisões e tudo mais. E ainda muito parecendo com a oficial, nós temos a comercial, que é mais dentro do comércio, né? Na semana passada eu enviei para vocês algumas cartas comerciais. Eu até quero falar um pouquinho aqui, principalmente porque os meninos do vespertino, eles não receberam ainda esse material para fazer essa atividade. Eu vou mencionar aqui, mas os meninos da parte do matutino já até fizeram. Estou com elas aqui na mão, por exemplo, uma carta de agradecimento. Essa carta de agradecimento que nós temos aqui é uma pessoa, né, que estava fazendo um evento. Nesse evento que a pessoa estava fazendo, ela recebeu flores para ornamentar um programa. Era um programa de idosos, né? Então, essa pessoa escreveu essa carta agradecendo por ter recebido essa carta. E ela colocou na carta assim que a ajuda, né, na ornamentação desse evento o enriqueceu, que ela estava feliz de ter recebido essa tal ajuda. Então, assim, é estritamente uma carta de agradecimento. Uma outra carta que também os meninos do matutino já fizeram é a carta de confirmação de um pagamento. Também é uma carta comercial. Aqui está dizendo, né, que a pessoa efetuou um pagamento e agora ela está mandando essa carta, né, para avisar, olha, já paguei, já foi acertado. E isso é um documento, né, de forma, né, com grande validade. E uma terceira também que eu tinha mandado, que é a carta justificando a não entrega de mercadoria, que era um outro nível, coisa diferente, né? Linha de raciocínio diferente, que é uma carta onde a pessoa havia feito o pedido de mercadoria e aí, então, por alguns motivos, a mercadoria não pôde ser entregue, então ele escreveu essa carta justificando porque essa mercadoria não foi entregue. E aqui até na própria carta que vocês já fizeram aí fala assim, né, se a pessoa quiser que for cancelado o pedido de mercadoria, para ele escrever uma outra carta, que é a carta de cancelamento de pedido de mercadoria. Vocês compreenderam? Então, essas cartas comerciais, elas são muito usadas, né? Elas são vários tipos, de vários modos, e todas elas têm um cunho muito importante documental. A carta comercial e oficial, ela não é apenas uma carta, né? Uma correspondência como a particular. Ela é também, né, um documento, né, que deve ser assinado, guardado, datado com muito cuidado. Carta missiva em latim, ela descreve como sendo um manuscrito. Nós temos aqui até, né, a foto aqui de um manuscrito antigo, né, em grego. E então qualquer manuscrito, qualquer coisa que você escreva para uma outra pessoa, eu dou o nome então de carta. Então, tanto faz eu dizer carta ou eu estar falando correspondência, eu estou falando de uma mesma coisa, porque a definição que carta seria, né, é um manuscrito, né, com a intenção de informar ou de transmitir uma mensagem. A legislação brasileira define carta como sendo objeto de correspondência. Então, eu coloquei aqui para nós reafirmarmos, né? Porque a carta e a correspondência, né, nós vemos que é praticamente a mesma coisa, é maneira diferente de falar, visto que eu escrevo uma carta para me corresponder com alguém. Então, a legislação brasileira definiu como sendo, né, carta qualquer objeto de correspondência. Então, isso vem a ser uma carta.